Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Incompany Insights em parceria com a revista GV Executivo. Hoje vamos falar sobre o impacto das capacidades dinâmicas no crescimento das pequenas e médias empresas e como essa ferramenta pode ajudar os gestores na tomada de decisões. Para tratar deste assunto, eu converso com Rodrigo Vassimon, que é mestre pela Universidade de Michigan e é doutorando em administração na FGV-AESP. Obrigada pela sua participação, Rodrigo. Obrigado, Érica. Rodrigo, vamos começar. Você é um executivo com mais de 30 anos de experiência no mercado, né? Capacidades dinâmicas é um termo bem técnico, bem acadêmico. Vamos traduzir isso. O que é capacidade dinâmica e por que elas são importantes para as pequenas e médias empresas? Tá, legal, Érica, obrigado. Então, é de fato um termo que não é muito utilizado na prática administrativa, então acho que vale essa introdução. Primeiro, capacidade dinâmica é a tradução do termo Dynamic Capabilities, né, do inglês, e que a palavra capability não tem muita tradução para o português, então tem alguns autores que usam competências dinâmicas, outros autores, como no meu caso, no meu artigo, eu preferi utilizar capacidade dinâmica, mas na verdade eles são sinônimos. É um termo que vem de um campo de estudo chamado Resource-Based View, né, a visão da aplicação de recursos, a visão da teoria de recursos, e que tem como pressuposto a ideia de as empresas elas têm diferentes desempenhos entre elas de acordo com a alocação de recursos. Então, da melhor maneira que a empresa puder fazer a alocação de recursos, melhor será o seu desempenho, será o seu destaque em relação ao mercado. E as competências dinâmicas vêm exatamente desse tipo de estudo. As competências dinâmicas, elas são, hoje em dia, muito aplicadas pelas empresas, mas muitas vezes as empresas não têm o conhecimento que elas aplicam essas competências, mas basicamente são esses recursos que as empresas têm, que são recursos escassos, né? As empresas não têm recursos infinitos, recursos, conhecimentos, ferramentas de gestão que elas aplicam no seu negócio de maneira a atingir uma vantagem competitiva e atingir um diferencial no mercado. A competência dinâmica é aquela que a empresa aplica e tenta sempre se aprimorar. Ela, todos os anos, ao longo do tempo, ela vai melhorando o seu desempenho na medida que ela vai aplicando essas capacidades. Então, por exemplo, a capacidade dinâmica de entender o mercado. O mercado ele vai se alterando, né? Traz riscos, traz oportunidades. As empresas precisam estar sempre se atualizando com relação ao mercado. Então, uma das capacidades dinâmicas é a capacidade de você se atualizar em relação ao mercado. Assim como depois que você entendeu o mercado, você precisa traduzir aquilo que você aprendeu em estratégias, em modelos de negócios que possam capturar aquelas oportunidades que foram apresentadas pelo mercado. Este processo estratégico de fazer a revisão dos seus planos também é uma capacidade dinâmica que as empresas muitas vezes já aplicam, mas elas não têm isso conceitualmente. E por fim, a transformação da empresa de uma maneira mais prática mesmo, do que eu vou fazer com a minha estrutura organizacional, o que eu vou fazer com a minha nova ferramenta de gestão. Essa transformação final também faz parte desse contexto. E toda essa ideia de capacidades dinâmicas é essa ideia de que ao longo do tempo as empresas elas têm que ir se aprimorando para poder atingir um melhor desempenho e até atingir a sustentabilidade do desempenho, né? E o trabalho que eu fiz, essa pesquisa que eu fiz, que eu acabei escrevendo o artigo, ela traz um número de 135 artigos empíricos que mostram de forma prática, né, quais foram os exemplos de empresas que aplicaram essas capacidades e conseguiram um melhor desempenho nos seus negócios. Você escreveu um artigo na revista GV Executivo, né, e apresenta as dimensões das capacidades dinâmicas, né? Quais são as principais dimensões das capacidades dinâmicas? Então, as capacidades dinâmicas ela tem 5 dimensões, hoje também é descrito em alguns artigos já acadêmicos que são bastante sólidos. Eu utilizei as 2 principais para poder fazer esse estudo que eu fiz. Uma que chama capacidades dinâmicas processuais e a segunda que são as capacidades funcionais. As processuais são aquelas exatamente que eu acabei de descrever. São capacidades mais estratégicas que todas as empresas podem ter. Então, a ideia de você fazer uma boa avaliação do mercado, uma avaliação estruturada de mercado, entender bem as tendências e os sinais que o mercado te oferece. O segundo é transformar isso em estratégias e em modelos de negócio. Em terceiro lugar, transformar isso em ações práticas para poder executar a sua estratégia. Então, essa é a dimensão das capacidades dinâmicas processuais. Em segundo lugar, vem a dimensão das capacidades dinâmicas que são funcionais. Funcionais porque elas têm a ver com uma situação específica de negócios. Então, também eu trago alguns exemplos, que são exemplos que vêm de todo esse estudo acadêmico, né, da pesquisa que eu fiz nos artigos.
As 3 primeiras, que são as mais importantes, ou pelo menos aquelas que são mais frequentes, são alianças estratégicas, inovação e internacionalização dos negócios. Não que essas sejam as únicas ou que sejam as melhores, mas que são as mais frequentes utilizadas hoje pelas pequenas e médias empresas. Aliança estratégica, né? Explica um pouquinho o que é isso. A aliança estratégica, ela pode ter várias características, mas, por exemplo, fazer alianças estratégicas com fornecedores, fazer alianças estratégicas com clientes, fazer alianças estratégicas com parceiros e até chegar ao ponto de fazer alianças estratégicas como fusões e aquisições, né? O processo de M&A também funciona. E quais as estratégias de crescimento mais eficazes apresentadas no estudo, né? Qual que é a importância da inovação nesse contexto aí? Porque hoje só se fala em inovação. Queria que você falasse um pouquinho dessas estratégias e da inovação. Então, eu acho assim, eu não comentei, você tinha perguntado sobre as pequenas e médias empresas. Eu acho que antes de falar da inovação, acho que é importante lembrar assim, que esse estudo que eu fiz tem muito mais foco nas pequenas e médias empresas, porque elas são talvez mais sensíveis a essa capacidade, né? Então, hoje as grandes empresas talvez tenham maneira de contingenciar se por acaso alguma coisa não deu certo. Numa empresa menor, ela tem dificuldade de superar suas dificuldades, né? Então, é por isso que eu botei um pouco mais de foco do estudo nas pequenas e médias empresas. E que daí vem o tema da inovação. A inovação é um dos temas mais recorrentes para as pequenas e médias empresas poderem crescer. Normalmente uma pequena empresa ela cria um produto e ela se estabelece no mercado, mas à medida que o tempo vai passando, ela precisa criar o processo de inovação. Utilizando o trabalho que eu fiz, mostra exatamente isso, que muitas empresas fizeram esse processo e para fazer um bom processo de inovação, você tem que fazer uma correlação entre a sua necessidade de inovar e aquelas capacidades dinâmicas processuais. Então, não é possível inovar se você não fizer um bom assessment, uma boa avaliação do seu mercado. É possível inovar, mas se você não fizer uma boa estratégia de aplicação dessa inovação, você não consegue ser bem-sucedido. E é possível também fazer inovação, mas se você não fizer a transformação necessária, por exemplo, trazer tecnologia nova ou investimento em pesquisa e desenvolvimento, provavelmente o seu plano de inovação será menos efetivo. Por isso que a inovação é uma dessas capacidades dinâmicas funcionais, mas que elas precisam estar correlacionadas com as capacidades dinâmicas processuais para serem bem efetivas. E aí, quer dizer, precisa de um passo antes para aplicar a inovação, né? Quer dizer, está bem de acordo com os processos, com as capacidades processuais, para que a inovação entre de uma maneira natural ali, não imposta também e não de acordo com o negócio. Exato. De novo, eu acho que aqui nada é muito difícil de entender. Por outro lado, na hora da prática, muitas empresas elas deixam alguns desses aspectos de lado. Por isso que assim, a ideia da capacidade dinâmica é apenas um bom entendimento da sua situação de negócio, uma tradução disso numa estratégia bem clara para que você consiga capturar os benefícios e uma transformação que possa também executar. No mundo da inovação, algumas empresas que têm isso como um desafio funcional, né, que é uma parte do seu negócio a inovação, fazer este processo e ao mesmo tempo olhar para a inovação de uma maneira que você consiga cumprir todos esses passos, te dá uma chance maior de ser bem-sucedido na sua inovação. E aí você fez coloca no artigo um framework, né, para ajudar os gestores na tomada de decisões do crescimento, né? Quais são os principais pontos desse framework, né? Como é que ele pode ajudar os gestores? Então, o framework, na verdade, é uma coletânea, né? Como eu comentei, são 135 artigos que eu pesquisei. Se a gente somar toda a amostra de empresas que estão pesquisadas, são mais de 34 mil empresas que foram pesquisadas nesses artigos, e que é uma boa coletânea para mostrar o que foi feito até aqui com relação às capacidades dinâmicas aplicadas a pequenas e médias empresas. Então, assim, longe de ser uma definição, né, completa de o que é o melhor, o que é o pior, mas pelo menos mostra quais são o que as empresas estão fazendo nesses campos. No mundo, por exemplo, da inovação, o framework está claro ali, mostra alguns exemplos que foram bem-sucedidos das empresas que utilizaram essas capacidades dinâmicas de forma a ter bons resultados. Existe o terceiro, na verdade, a capacidade funcional, que é a internacionalização de negócios. Da mesma maneira, existem alguns exemplos que foram colhidos desse material para mostrar o que pode ser um bom caminho para fazer a internacionalização de uma empresa.
não acho que seja uma solução definitiva para nenhuma empresa, mas sim é um bom checklist, uma boa forma de verificar se o seu plano de negócios, se por acaso a empresa está fazendo a internacionalização, se o seu plano de negócio ele está em linha com aquilo que já foi feito internacionalmente em empresas que tiveram sucesso com isso. O framework ele propõe isso, é uma ideia de ter um guia para que as empresas que tenham situações específicas de negócio, seja de aliança estratégica, de inovação ou de internacionalização, eles possam dar uma olhada para ver se, em relação ao plano deles, se eles estão cumprindo aquilo que as empresas fizeram no mercado nesse estudo que eu fiz. Né? Rodrigo, e na sua experiência de mercado, né, lidando com várias empresas, ajudando várias empresas a crescerem, né, quais são os principais erros, né? O que você vê de errado no dia a dia, trazendo para o chão de fábrica, aí, falando de uma maneira mais generalista, mas o que as empresas fazem de errado que impede o crescimento delas? Longe de mim falar o que elas fazem de errado, mas aqui talvez onde estão as oportunidades. O que eu vejo assim, eu tenho atuado mais recentemente com empresas de pequeno e médio porte, né? Esse tipo de empresa. Eu acho que é muito comum uma empresa, quando ela se estabelece, ela se constitui, o empreendedor, ele se baseia num conhecimento próprio, ele se baseia numa ideia que ele teve de mercado, no desenvolvimento de um produto. Então ele tem uma fortaleza muito grande em alguma dessas capacidades que ele desenvolveu, e isso ele é muito bom e normalmente ele consegue renovar. O que às vezes ele faz é que ele esquece que precisam de outras capacidades também. Então, por exemplo, às vezes o empreendedor ele é muito bom numa capacidade técnica de manufatura e ele consegue desenvolver o produto, ele consegue fazer o produto um padrão de qualidade muito bom. Às vezes ele se esquece que precisa de uma capacidade de marketing, de vendas. E esse esquecimento, essa, entre aspas, assim, deixar para depois... Omissão, né? Isso coloca a empresa em risco para o futuro. Por isso, assim, eu acho que a questão da capacidade dinâmica, ela oferece um pouco esse quadro geral. Se você quer ser bem-sucedido e quer que a sua empresa tenha taxas de crescimento superiores, você não pode deixar de lado algumas competências. Você tem que pensar em todas as capacidades da empresa e um pouco da ideia as capacidades dinâmicas elas te forçam a fazer esse exercício. Elas te forçam a buscar todo o espectro de capacidades que são necessárias para que a sua empresa tenha sucesso no mercado. E pensando em oportunidades, né? Oportunidades futuras que você está trazendo aí, fala que essas capacidades podem trazer. Como é que a gente pode, os gestores podem enxergar essas oportunidades? Porque ele tem um olhar e ele vai descobrir isso sozinho, ele vai seguir esse framework, como é que funciona isso? Então, eu acho que para o gestor, hoje faltam ferramentas, né? Honestamente, eu acho que uma das coisas do meu interesse de fazer esse tipo de pesquisa é que a aproximação do mundo acadêmico ao mundo da prática administrativa é uma coisa que me interessa, porque eu vejo hoje que muitos dos gestores eles já utilizam esse tipo de dinâmica, né? Que é a capacidade dinâmica, talvez mesmo sem conhecer o termo, mas muitas vezes eles deixam de lado outras coisas. Então, fazer essa aproximação entre o mundo acadêmico e a gestão, isso eu acho que ajuda bastante. Então, esse é um pouco do intuito do meu trabalho. Claro que é um trabalho exploratório inicial, mas a ideia é trazer um pouco dessa visão um pouco mais ampla, porque se eu falar com um administrador ou um empreendedor, ele sabe exatamente do que eu estou falando. Se eu falar para eles, olha, essa capacidade dinâmica é isso, ele fala assim, eu já faço isso. Talvez o que ele não faça é ter uma abrangência mais ampla. E essa aproximação, né, daquilo que o mundo acadêmico pode oferecer, eu acho que seria uma coisa legal para os gestores. Assim como eu penso para o futuro, algumas ferramentas de avaliação, né, que você possa, como gestor, avaliar a sua empresa em relação a todas as suas capacidades dinâmicas, como é que você está, né, qual é o seu estágio de desenvolvimento, em alguns casos está muito bem em um setor, outros casos não tão bem, e que você possa também criar planos para se desenvolver. Né? Então, como eu falei, se eu tenho uma capacidade dinâmica muito boa na área de vendas e não estou muito bem na área técnica, talvez eu precise me desenvolver. Então, esse tipo de ferramenta de assessment, eu acho que seria uma contribuição boa também para os administradores. E quem quiser saber mais e ficou curioso aí com as capacidades dinâmicas, tem o framework na revista GV Executivo, que pode ser consultado lá, né? Os gestores podem se utilizar dessa ferramenta para poder enxergar as oportunidades, as lacunas, para poder crescer, não é isso? Eu acho que sim, eu acho que o framework, de novo, é apenas uma primeira visão, mas é um guia, né? Que pode dar um direcionamento, pelo menos para quem tem um desafio hoje de crescimento, pode dar uma olhada em relação ao seu plano de negócio específico. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação e até um próximo episódio. Eu que agradeço.